Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos introduzir aí o assunto, né, é, que se chama Banco de Filtros de Reconstrução Perfeita, ou do inglês Perfect Reconstruction Filter Banks, né, PRFB. Então, na verdade, a nossa ideia aqui é fornecer para vocês um modelo, né, um tipo de análise de sinais baseado na decomposição de um determinado sinal discreto em subbandas de frequência, tudo bem? Então, qual que é a grande vantagem de realizar esse tipo de análise, tudo bem? Ao invés da simples transformada de Fourier, por exemplo. Então, vejam, a grande vantagem é que a gente consegue uma melhor análise do plano tempo-frequência, tudo bem? Além do que, esse tipo de processamento digital de sinais aqui é a base para uma nova transformada que a gente vai introduzir em vídeos futuros, chamada de transformada wavelet discreta, ou do inglês, né, DWT, Discrete Wavelet Transform. Então, veja, ela é uma transformada que, vamos dizer assim, não é que generaliza, mas ela fornece uma análise que a transformada de Fourier não é capaz de nos fornecer, tá certo? Por quê? Porque, veja só, de acordo com a transformada de Fourier, nós quebramos um sinal, né, decompomos um sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência. Porém, o problema é esse aqui, ó, a resolução temporal é baixa. Então, veja, esse diagrama aqui ilustra mais ou menos a ideia do que a análise de Fourier nos fornece, né? Basicamente, assim, sendo bem resumido, eu consigo identificar as componentes de frequência do meu sinal. Porém, eu não tenho informação alguma sobre onde no tempo elas ocorrem, tudo bem? Eu quero, por exemplo, assim, ó, nesse intervalo, tal frequência, a frequência, sei lá, XYZ ali, aonde no tempo, em que parte do sinal ocorre essa determinada frequência? Esse tipo de análise, a transformada de Fourier não consegue nos fornecer. Porque veja, aqui ó, eu tenho vários intervalinhos de frequência. Eu consigo uma boa resolução na frequência. Ó, eu sei identificar essa frequência aqui alta, essa frequência mais baixa. Eu sei, né, essa daqui mais intermediária. Agora, quando eu olho assim no tempo, onde essa frequência específica aqui, ó, F1 megahertz, por exemplo. Onde essa frequência ocorre no meu sinal? Não sei. Está espalhado, ó, ao longo de todo o sinal. Tudo bem? Todo o domínio do tempo. Não sei onde ela está. A mesma coisa, essa frequência mais baixa. Não sei. Eu sei que é uma frequência específica aqui. Onde ela aparece? Não sei. Não consigo saber. Quando a gente parte para uma análise baseada em bancos de filtros, a gente consegue uma melhor análise tempo-frequência, o que é a base das wavelets, né? Da transformada wavelet. Então, veja, a grande diferença é essa, pessoal. Nós passamos a ter uma representação desse tipo aqui no plano tempo-frequência. As frequências baixas, elas continuam, ó, frequência baixa aqui, ela continua espalhada por todo o sinal, tá vendo? Porém, as frequências mais altas, elas aparecem em pequenas janelas de tempo. Veja, eu aumentei aqui um pouco a frequência. Essa frequência aqui já é um pouco mais alta. Ó, eu já consigo essa frequência aqui
note, a resolução na frequência já não é tão fina, já é um pouquinho maior a resolução aqui. Porém, a resolução temporal melhorou um pouco. Eu sei que essa banda de frequência aqui, ó, essa banda de frequência, essa subbanda, ela aparece aqui na primeira metade do sinal. E, né, quer dizer, eu consigo ter uma precisão um pouco maior no domínio do tempo. Aí eu, ó, aqui aumento um pouco mais a frequência e essa subbanda aqui, ó, veja, eu já consigo uma resolução temporal razoável. Até que se eu aumentar bem as frequências superiores, as frequências mais altas aqui, tudo bem, numa resolução não tão fina, na frequência. Porém, eu ganho uma resolução muito fina no tempo. E essa subbanda de frequências aqui, pessoal, que são as mais altas, eu consigo identificar muito bem em que instante de tempo ela aparece no meu sinal. Ah, então essas frequências aqui eu sei com uma resolução muito fina aonde no domínio, aonde no tempo que elas estão. Então, se eu quero identificar exatamente aonde que aquelas componentes de frequência estão no domínio do tempo, eu consigo com essa análise chamada de multiresolução. Tá vendo, pessoal? Por isso que aqui, ó, vejam, eu tenho múltiplas resoluções de frequência no meu tempo plano, no meu plano tempo-frequência. Tudo bem? Fourier é basicamente tudo na mesma resolução de frequência. E aí eu não tenho informação nenhuma em relação ao tempo. Aqui não, aqui eu tenho uma análise multiresolução. Eu tenho diferentes resoluções, ó, de tempo-frequência. É óbvio, pessoal, pelo princípio da incerteza, né? Aquela ideia de que o tempo é inverso da frequência e vice-versa, é óbvio que para eu para eu ter uma resolução fina aqui no tempo, ó, para eu conseguir identificar no tempo, ó, nessa janelinha de tempo aqui, quais as frequências que estão aqui dentro? É óbvio que eu tenho uma certa incerteza em relação à frequência. A mesma coisa aqui, uma janelinha fina de frequências aqui, ó. Bom, essa frequência específica aqui, ó, essa frequência F1 aqui, ó. Onde que ela está? É lógico que eu tenho uma incerteza em relação ao tempo, mas eu posso trabalhar com, né, resoluções intermediárias aqui, ó, onde eu tenho uma subbanda de frequência e uma boa resolução no tempo. Ó, essa subbanda de frequência aqui, você consegue saber bem onde ela está no tempo. Tudo bem? Então, essa chama análise multiresolução. Eu estou trabalhando com múltiplas resoluções no plano tempo-frequência. Tudo bem, pessoal? Veja, então, o que nós precisamos aqui é introduzir a definição de reconstrução perfeita. Então, o meu banco de filtros, ele precisa ser um banco que me forneça essa propriedade de reconstrução perfeita. Ou seja, quando eu aplico meu sinal na entrada do banco de filtros, ele vai decompor meu sinal em subbandas, só que depois eu consigo, através dessas subbandas, reconstruir exatamente o meu sinal de entrada. Então, o sinal de saída é apenas uma versão atrasada do meu sinal de entrada. Tudo bem? Essa é a ideia. Isso aqui é fundamental. Se eu não tiver reconstrução perfeita, não adianta nada. Eu vou decompor meu sinal, mas depois eu reconstruo uma versão toda, né, digamos assim, toda distorcida, né, do meu sinal de entrada. Então, não é legal. Então, a pergunta é possível conseguir reconstrução perfeita com um banco de filtros de apenas um canal? Se eu usar um canal só, então vamos ver o que acontece quando a gente usa apenas um canal. Tá aqui, ó. Esse aqui seria o banco de filtros mais simples que existe. É um banco de filtros de um canal.
Só que a gente vai ver o que, que acontece aqui com ele. Então, eu tenho meu sinal discreto x de n, o meu filtro, que eu vou chamar aqui filtro de análise, porque ele vai decompor meu sinal, e aqui o meu filtro 2, filtro de síntese, que ele vai recuperar x chapéu de n, é a minha o meu estimador para esse sinal aqui. A ideia é que x chapéu dele seja exatamente x de n, tudo bem? Então, vamos considerar que H, pessoal, é um filtro FIR, Finite Impulse Response, ou seja, a resposta impulsiva finita. Então, vamos considerar aqui o filtro mais simples que tem. É o filtro da média com dois coeficientes. H de n é 1/2 e 1/2. Então, se vocês se lembram aí pela DFT, pessoal, quem que é a DFT? É aquele somatório. Eu vou aplicar a DFT no meu filtro. Aqui. Eu vou somar, é igual a transformada z. É igualzinho a transformada z, só que no lugar de z a menos 1, z elevado a zero, aparece o quê? Aparece e a menos j ômega 1, e a menos j ômega zero. Então, quando n é zero, 1/2 vezes e a menos j ômega zero dá 1/2 vezes 1/2. Mas quando n é 1, aqui n é 1, 1/2 e a menos j ômega 1. Então, ó, esse aqui é o meu filtro no domínio da frequência. Tudo bem? Veja, para eu ter o filtro reconstrução perfeita, eu tenho que ter quem? O meu filtro G, pessoal. Então, lá no domínio da frequência, o meu G de ômega tem que ser exatamente o inverso desse filtro aqui. Porque daí eu aplico H, o meu G é 1/H, tudo bem? Vocês conseguem enxergar? Eu tenho aqui, ó, H, H, o meu G é 1/H. Quando eu aplicar esse filtro aqui no meu sinal X de ômega, esse cancela com esse, isso aqui dá o próprio X de ômega. Eu tenho reconstrução perfeita. Então, vamos definir G como sendo o inverso do H. Tudo bem? Agora, a gente precisa. Quem é G no domínio do tempo? Quem é esse filtro? Quem é a resposta impulsiva do filtro G? Então, aqui a gente vai usar a transformada Z por questões de praticidade, né? Então, isso aqui no domínio Z, bom, substituindo E a menos J ômega por Z, então eu vou ter o quê? Eu vou ter o 1/1/2 mais 1/2 de Z a menos 1, que é o quê? Z sobre 1/2 de Z mais meio. Multipliquei em cima e embaixo por Z, que é igual, pessoal, aqui, ó, eu escrever o quê? 2 que multiplica z sobre z mais 1. Eu vou pôr 1/2 em evidência aqui. 1/2 no denominador é a mesma coisa que 2 no numerador. Então, eu chego que essa é a transformada z do meu filtro inverso. Sabemos que, ora, para eu fazer a transformada inversa, transformada z inversa, eu vou lembrar que uma sequência do tipo a elevado a n, u de n, tem transformada z igual a z sobre z menos a. O que nos leva a. Então, aqui, ó, eu tenho meu a igual a 1. Tudo bem? O meu a, na verdade, igual a 1. E o que, que eu vou ter aqui? Um 2 na frente. Então, na verdade, o que eu tenho aqui, pessoal, é o seguinte: é menos 1, né? Meu A é menos 1, porque Z, ó, o A é menos 1. Então, eu vou ficar com 2 vezes menos 1 elevado a n vezes U. Menos 1, o A é menos 1.
menos um elevado a n vezes u, e o 2 que estava multiplicando aqui na frente. Mas veja, pessoal, esse filtro aqui é um filtro, G de n é um filtro I e R. Tem infinitas componentes, é um filtro I e R. Ou seja, esse é o problema, né, pessoal? O problema é que para eu ter reconstrução perfeita aqui, então, se esse aqui é um filtro FIR, a gente acabou de ver que o inverso de um filtro FIR é um filtro IIR. Ora, então, para eu ter reconstrução perfeita aqui, eu preciso fazer convolução com um filtro com infinitas. Quer dizer, eu tenho um filtro IIR, infinitas componentes. Isso na prática não é possível, né? Tudo bem? Então, tem um teorema que diz que todo filtro FIR tem como inverso um filtro IR. Então, olha lá, o meu filtro G, ele é do tipo 2 menos 2, 2 menos 2, 2 menos 2, vai até o infinito. Eu não posso simplesmente truncar ele aqui. Então, para eu reconstruir o meu sinal exato aqui, então eu filtrei o meu sinal, um meio, eu fiz uma convolução dele com um meio. O resultado aqui da convolução um meio, foi um filtro suavizado. Para eu obter o meu sinal original, eu tenho que fazer uma convolução com um filtro I e R. Poxa, não dá. A convolução só é definida para se o meu filtro é do tipo FIR, né? Se o meu filtro é do tipo IR, fazer convolução com uma sequência infinita, não tem como. Tudo bem, pessoal? Além disso, olha outro problema aqui, ó. O meu H é um meio, um meio. Suponha que o meu sinal de entrada seja esse aqui, um menos um menos um. Suponha que seja esse o sinal. O que acontece quando eu calculo y de n igual a convolução de x com h? Ou seja, eu vou chamar isso aqui de y de n. A convolução de x com h. Passar ele por esse filtro que gera y. Ora, o que vai acontecer? Convolução. Eu vou passar a média móvel aqui, menos meio vezes um, quer dizer, vai ficar meio vezes um, meio vezes menos meio, dá zero. Aí eu ando a minha média móvel aqui. Meio vezes menos um, mais meio vezes meio, zero. Aí eu ando minha janelinha da média móvel aqui. Zero. Aí eu ando minha janelinha da média móvel. Zero. Ou seja, o resultado da passagem desse sinal por esse filtro é zero 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 zero. Como que eu vou reconstruir meu sinal original a partir de um monte de zeros? Não existe isso, né? Esse é o sinal nulo. Isso é impossível, pessoal. Então, tá aí os dois problemas que eu tenho com em tentar usar um banco de filtros de um canal. A gente chama de One Channel Filter Bank. Não tem como um banco de filtro de um canal, ele tem esses dois problemas. Primeiro, ele geraria um filtro de análise, esse é o de análise. Ele geraria um filtro de síntese aqui com infinitas componentes. Ou seja, eu nunca ia conseguir obter exatamente uma cópia do meu sinal de entrada. E segundo, para alguns sinais de entrada aqui, eu iria chegar, né, na hora de eu decompor ele em subbandas, eu ia chegar aqui no sinal zero. Ao fazer a convolução do meu sinal de entrada com o filtro de análise, eu iria ter um sinal nulo. Então, o que a gente vai estudar aqui, ó, são bancos de filtro de reconstrução perfeita de dois canais. Tudo bem? Eles são os bancos de filtros mais simples que existem, mas que possibilitam a reconstrução perfeita, porque um canal a gente viu que não adianta. Então, pessoal, digamos assim, o diagrama de blocos de um banco de filtro de reconstrução perfeita de dois canais? É desse tipo aqui, ó. Eu pego o meu sinal de entrada,
passo ele por um filtro passa baixa H, passo ele por um filtro passa altas G, e obtenho aqui dois sinais intermediários: P, uma versão suavizada, e Q, uma versão só com as altas frequências. Aí eu passo por um processo de downsampling. O que que é downsampling? Eu vou pegar e vou jogar metade das amostras desse meu sinal fora. Vou jogar metade das amostras desse sinal fora, eu só vou ficar com as ímpares, né? Vou jogar os índices pares fora. Jogar os índices pares fora. E vou obter aqui dois sinais, um sinal R e um sinal S, que eles têm metade cada um deles tem metade do tamanho do meu sinal original. Então, se eu juntar R com S, né, dois sinais, se eu concatenar R com S, eu tenho um sinal do mesmo tamanho de X. Só que aqui eu tenho uma subbanda de baixas frequências e aqui eu tenho uma subbanda das altas frequências, tudo bem? Duas subbandas. Aí, esse aqui é o nível chamado de decomposição. Então, eu peguei o meu sinal de entrada e decompus em duas subbandas, uma de frequência mais baixa e uma de frequência mais alta. Tudo bem, pessoal? Essa é a etapa de decomposição. Eu usei os filtros H e G, que são conhecidos como os filtros de análise, tá? Filtro de análise. Então, aqui encerra a etapa de decomposição. Agora, e se eu quiser reconstruir o meu sinal a partir dessas duas subbandas aqui? O que que eu tenho que fazer? Então, eu vou pegar o R, vou pegar o S. Então, eu pego o R e passo ele para um operador de upsampling. O que que é upsampling? É colocar zeros entre cada par de amostras de R aqui. Tudo bem? Quando eu pego e coloco zero entre cada amostra que eu tenho aqui em R, eu estou duplicando o número de amostras que eu tinha em R. Tudo bem? E aí eu gero um sinal U. Faço a mesma coisa com S, gerando um sinal V. Então, eu colocar zeros aonde tinha entre cada par de amostras de S. Tudo bem? Isso se chama upsample. Aí eu venho aqui, gero U e gero V. Aí eu vou aplicar o quê? Eu vou passar o IV por um filtro chamado de filtro de síntese. Quem são meus filtros de síntese? Aqui tem um filtro de síntese H barra, que ele guarda uma relação com H. Ele é como se fosse um filtro de síntese relacionado a esse H. Esse filtro de síntese, eu faço a convolução do meu U com ele e obtenho Y. Tudo bem? A mesma coisa, eu tenho o meu filtro de síntese G barra aqui, que tem uma certa relação com G aqui, ó. Tudo bem? E ele, quando eu faço a convolução do V com G barra, eu tenho Z. Aí eu vou simplesmente somar Y com Z, aqui é uma soma. Eu somo esses dois sinais e tenho X chapéu de N. Tudo bem? Que é o meu sinal de saída aqui do banco de filtros. Tudo bem, pessoal? Então, isso que eu expliquei aqui é a ideia geral de um banco de filtros de reconstrução perfeita de dois canais. Qual que é a grande pergunta aqui, ó, e aonde a gente vai gastar um tempão? A gente vai gastar um tempão das nossas aulas aqui tentando descobrir o quê? Tudo bem. Como que eu defino os filtros HG, H barra e G barra de modo que a reconstrução perfeita seja garantido, de modo que o que eu tenho aqui na saída é exatamente o que eu tenho aqui na entrada. Não é para qualquer filtro, não. Eu não posso vir aqui e escolher um filtro, sabe? Que eu vou escolher um da minha cabeça aqui. Não, vai dar distorção aqui. Eu preciso fazer o projeto dos filtros de maneira a garantir que esse banco de filtros seja reconstrução perfeita.
Tudo bem? Então, na verdade, o que que eu desejo? Eu desejo que o meu X chapéu de N seja uma versão atrasada do meu sinal de entrada, onde L é o número de níveis aqui do meu banco de filtros. Tudo bem? Então, o que eu quero, pessoal, é isso. X chapéu é igual a X de N deslocado no tempo. Tudo bem? Nesse caso aqui, eu tenho dois níveis. L igual a 2. Portanto, N menos 2. Tudo bem? Um nível, dois níveis, tá? Decomposição, reconstrução. Um, dois. Então, aqui, o que eu quero é garantir que meu sinal na saída do banco de filtros seja apenas uma versão deslocada do meu sinal, né, que está entrando lá. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente é isso. A gente sabe que no domínio Z, pessoal, vamos aplicar a transformada Z aqui e aqui. Então, ó, a transformada Z do meu sinal que eu quero reconstruir tem que ser Z a menos L x de Z. Tudo bem? Pela propriedade de deslocamento no tempo. Muito bem, pessoal. Então, eu vou parar por aqui. Nós acabamos, então, de obter a relação entre a transformada Z do sinal reconstruído com o sinal de entrada. Para ser reconstrução perfeita, isso aqui, pessoal, precisa valer. Agora, no próximo vídeo, o que que a gente vai discutir? A gente vai discutir o seguinte: como eu devo projetar esses filtros H e G aqui, tudo isso no domínio Z, tudo isso no domínio Z, para que, né, para que no final essa condição aqui, ó, seja válida. Eu posso igualar isso com isso. Só que eu vou querer escrever a transformada Z do meu sinal reconstruído, quer dizer, eu quero mapear todas essas operações aqui, a convolução, o downsample, o upsample e a outra convolução. Como que isso aqui fica no domínio Z? Como que esse caminho de baixo aqui fica no domínio Z? E aí eu vou poder re- reescrever esse X chapéu de Z como uma expressão bem grande envolvendo o domínio Z. Tudo bem? Então, isso é assunto para o próximo vídeo. Tá, pessoal? Então, por hora, o que eu queria era deixar isso explicado e nós vamos fazer toda a análise do banco de filtros no domínio Z no próximo vídeo. Então, pessoal, é isso. Desejo a todos aí bons estudos e nos vemos em breve. Até mais.